Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Rias, estamos em mais um Na Nave com o Gabi. E quem está na nossa nave hoje é a Ângela, e a gente vai falar hoje sobre as constelações sistêmicas, só que com uma pitada diferente de espiritualidade. A gente vai falar sobre despertar da espiritualidade com a sistêmica, a gente vai falar como as constelações ajudam a gente a evoluir, a gente vai falar como que esse trabalho ajuda a gente a expandir não só o nosso eu, mas como também a nossa espiritualidade. Eu já passei pelo processo da Ângela, fui só como participante e só naquele dia assim, o que eu me conectei já mudou muita coisa. Então, Ângela, é muito bom estar com você aqui. Mais um pitaco de espiritualidade nesse nosso papo sideral. Esqueci de falar que o que a gente está fazendo hoje é o papo sideral, falando com a Ângela. Ângela, conta um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o que você tem feito, o que é constelação, por que a gente pode acessar a espiritualidade. Me conta um pouquinho sobre Sim. esse seu processo. Gratidão pela oportunidade, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ângela de Assis, sou terapeuta integrativa sistêmica, trabalho com várias ferramentas, trabalho com constelação familiar, PNL, física quântica, apometria, sou hipnoterapeuta transpessoal, que é uma modalidade que uniu, né, a hipnose clínica com a PNL, mais a psicologia transpessoal, e também sou hipnoterapeuta sistêmica, né, que também é outra vertente da hipnose que utiliza o mesmo campo da constelação familiar, mas dentro da hipnoterapia. Então, são ferramentas de expansão da consciência, autoconhecimento, autotransformação, e auxiliam muito nesse despertar, né? Nesse despertar que a gente não fala só como despertar. E quando a gente fala despertar, vem muito essa questão a despertar para a espiritualidade, para eu ser uma pessoa mais espiritualizada, tem a ver com religião, como que é isso, né? Quando a gente ouve essa palavra despertar, às vezes a gente acaba ligando isso com religiosidade, né? Mas a espiritualidade, ela não tem nada a ver com religião. Então, a espiritualidade, ela tem a ver muito com essa nossa conexão com o nosso eu, né? Com o nosso lado ser não físico, né? Porque nós temos nosso corpo físico e a gente tem essa conexão com a nossa essência, né? Com a nossa fonte, que é com o todo, que é com as pessoas, que é com a natureza, né? Quando a gente fala de despertar, para mim, tem a ver a sair um pouco do sistema, né? Sair um pouco do inconsciente coletivo, né? O que é isso, Ângela? O que é esse inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo é a massa, né? É o campo energético da massa. Então, um exemplo, a gente está aí nessa época da política, né? Eu não sei se você percebe que quando você se conecta com esse assunto, para quem é mais sensível, eu pelo menos não coloco nem meu olhar nisso, né? Você Nossa, percebe aquele peso energético, né? Tem ódio, tem revolta, né? Você liga um pouquinho, eu não assisto você fica uma TV, esponja, né? Vira uma esponja. sim, Nossa, eu não assisto TV, mas às vezes um pouquinho que você coloca para, sei lá, vai assistir uma coisa, às vezes coloca ali sem querer num canal aberto, né? Que a gente não precisa falar os nomes, mas a gente sabe das emissoras que são sensacionalistas com aquilo que é tragédia. Mas você vê pessoas matando por política, você vê familiares brigando, amigos de uma vida praticamente desfazendo amizades por conta da política, né? Então, quando você olha isso de longe, parece um monte de zumbis, né? As pessoas não estão prestando atenção no que elas estão fazendo, né? Porque eu conheço mesmo pessoas de amizades de anos, assim, amizades lindas, se perdendo amizade quebraram por conta de de que um polícia. gosta de um político, o outro gosta do outro, da falta de respeito, da falta de aceitação, né? De não aceitar a opinião do outro, né? Onde a PNL sempre traz para a gente a questão do mapa, né? Cada um tem um mapa. O que é um mapa? É o que é verdade para você, né? Então, a gente não tem que tentar mudar o olhar do outro, mas sim aceitar, né? Coloca o seu olhar para dentro de você e aí você começa a viver com mais leveza, né? Então, o inconsciente coletivo é isso, é essa massa energética que quando se conecta todo mundo no mesmo assunto, você começa a receber Fica aquilo, né? parece que fica um campo energético que fica todo mundo vibrando na mesma coisa, que vai Sim, levando a gente para agir de uma mesma maneira, e às vezes eu sim, percebo que para sair disso
É Gente, tem que ter desafiador. uma força enorme. Às vezes, É desafiador. é como eu sou sensível, também percebo mesmo isso, né? Que de vez em quando a energia cai e às vezes não é nem seu. Você fala, não. Aí eu ligo para as amigas e falo, vocês estão bem? Aí, eu não estou bem, eu também não. Então tá, então porque tem uma vibe. Se na Sim, astrologia, se às vezes com os trânsitos dos planetas isso já pega, imagina como a ordem mundial do jeito que tá. É uma vibração sim. muito forte, né, Angela? Isso, o inconsciente é isso. Então, é isso. Da mesma forma que tem aquele inconsciente coletivo positivo, por exemplo, no Dia das Mães, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo postando foto com a A mãe, né? energia é Aquela leve, né? coisa. É uma energia de amor, é uma energia leve. Então, isso é um inconsciente coletivo, é uma mesma massa de pessoas vibrando na mesma frequência, né? Então, isso é um inconsciente coletivo. Então, hoje, o que eu percebo? Tem muitas pessoas que estão vibrando nesse inconsciente, a gente chama de Matrix, né? Quem está É, estudando lei da atração, física quântica, chama da Matrix, que é o quê? É essa realidade física, né? Que traz para a gente, que fala muito de doenças, que fala muito da escassez, que está tudo difícil, que o mundo está perdido, que tem violência, ai, que os preços estão subindo, que as pessoas estão passando fome. Então, ai, Angela, mas isso não é uma realidade que está acontecendo? Sim, para quem acredita. Está é, acontecendo, não estou falando que não está é, acontecendo. Segundo a física quântica, você é o observador. Tudo aquilo que você observa vai se tornar a sua realidade. Tá? E é. eu já vivi essas duas, tá? Eu fiz a transição de carreira faz 3 anos. Até então, 2017, eu também olhava para essa massa, eu ficava assistindo TV, eu acreditava que o mundo estava, né? Eu cheguei a entrar numa catarse mesmo, assim, de não conseguir dormir, de ficar pensando, preocupada que eu tenho filho, aquela coisa, o medo do meu filho sair para a rua e acontecer alguma coisa. Então, aquela vibe, eu estava entrando nessa vibe. E aí, quando eu comecei a entender que se eu colocar o olho naquilo, aquilo vai ser a minha realidade, eu comecei a mudar, eu comecei a me conectar mais, né? Com a gratidão. A gente fala muito em gratidão, mas a gratidão ela não deve ser somente aquela vibe holística, né? Ah, gratidão, Ai, namastê. gente, nossa, não, Não, olha, desculpa, eu vou ter que parar você um segundo, porque quem me conhece sabe que quando alguém vem e fala, ai, gente, gratidão desse lugar, gratiluz, gratipeople, gratipaz, eu não aguento, porque as pessoas falam, por favor, sobre isso, as pessoas usam a palavra gratidão sem ter a menor ideia do que é realmente agradecer. Obrigada que você está falando isso. Porque tudo, né? ai, comi Então, arroz, gratidão, nem sabe o que é gratidão, meu. então, assim, a gente pode o quê? Quando eu falo da gratidão, é o sentir, né? É o Quando você estado, né? É o e isso é um estado de estado. gratidão, e quando você começa a acessar essa frequência energética, você começa a expandir o seu cardíaco, né? Então, você está expandindo um chakra superior. Então, você está sentindo, é sentir mesmo, mas não precisa, você precisa trazer isso para você, para o seu corpo, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que eu vi, que eu penso, que eu sinto, eu emano isso no meu campo vibracional. O meu campo vibracional, quando eu consigo conectar pensamento e sentimento, ele expande 5.000 vezes maior, né, do que quando eu fico só no pensamento. Então, quando eu consigo trazer para o cardíaco, para o sentir, eu expando 5.000 vezes maior do que aquele campo de eu ficar só pensando. Então, quando eu começo a expandir dessa forma, o meu campo magnético, o meu campo vibracional, ele é magnético. Então, quer dizer o quê? Ele atrai. Então, quando eu começo a sentir, eu começo a atrair. Então, quando você Sim. está sentindo a gratidão de verdade, você percebe que tudo vai fazendo sentido, né? Não. Eu sempre falo para meus clientes, as terapias, elas ajudam muito a você tirar as cascas, camadas, né? Os escudos que você estava colocando para te proteger. Só que você precisa, depois que faz as terapias, mudar também o padrão vibracional, porque não existe sorte ou azar, não existe vítima ou voz, não existe, existe frequência. Quando você Uhum. começa a entender essa inteligência, tudo muda, Gabi, tudo, porque eu falo para Não, você, total. depois que eu fiz a formação da PNL, isso fez tanto sentido para mim que eu não passo um dia se eu não levanto da minha cama sem eu fazer toda uma oração de gratidão. Eu não peço nada, eu aprendi que eu não devo pedir nada. Eu só agradeço, eu agradeço o dia todo, o tempo todo. Eu começo agradecendo pela vida, pelo meu dia perfeito, pela minha saúde perfeita, pelo meu corpo perfeito, pela casa.
eu agradeço cada cômodo, cada móvel, cada objeto, mas falando e sentindo isso no meu coração, conectando com essa gratidão a minha família, tudo, meus clientes, né? E começa a trabalhar essa frequência. Então, vai tomar banho, eu estou conectado com a água do chuveiro, eu estou em estado de gratidão por eu ter ali aquela água quentinha, né? Ter a energia elétrica. Eu vou comer, eu estou comendo, eu estou realmente, mas eu estou conversando com a comida mentalmente e estou colocando ali uma vibração de gratidão. Eu olho para cima, olho, vejo o céu azul e o sol. Nossa, meu Deus, não precisa de mais nada, né? O que mais é possível, já tem Sim, ali a gente aquela gratidão. Então, você... a gente esquece das pequenas coisas que estão em volta da gente, né? Sim. É o milagre que é ter cada coisa no lugar certo. Ou engraçado, você está falando do banho, né? Ontem eu voltei do cinema com meu marido, a gente foi assistir Top Gun. Ai, lindo. Nossa, eu Amei. chorei no filme, porque eu assisti isso com 12 anos, aí com 46, né? Aí na hora que eu voltei, engraçado, que eu fui tomar um banho e eu tava exatamente assim, nossa, tem gente que não tem nem como tomar água. Você tá tomando um banho, você poder ir no cinema, pagar um cinema para você ir se divertir. A gente esquece essas pequenas coisas que são pequenos milagres, né? Que acontecem todo Sim, dia. Engraçado, eu estava falando sobre isso com meu marido ontem. A gente esquece o privilégio que a gente tem, né? De poder fazer um sim. monte de coisa. E tem muita gente E que aí você... fica numa vibe de reclamação o tempo inteiro, né? Aí eu acho que Sim, vira uma espiral. Aí junta com essa massa do inconsciente coletivo, aquilo te sim. pega e te desce, né? Sim, né? E aí o que acontece? Quando eu me conecto com o inconsciente coletivo, energeticamente, é como se eu estivesse mandando um canudinho lá para aquela massa e estou recebendo, né? E isso vai vir para o meu corpo. Aí eu vou começar a ter mais medo, eu vou começar a sentir, às vezes, uma crise de ansiedade, que às vezes eu nem sei de onde vem, do nada eu comecei a sentir crise de ansiedade. Então, às vezes, tá o quê? É a frequência energética desse campo que você está conectado, tá? Eu falo para você que realmente isso é uma verdade, assim. Então, eu consegui, quando eu comecei a sair disso, o Ho'oponopono é uma ferramenta que me ajudou muito, né, de limpeza de memórias, que as pessoas não têm noção, o poder que ela tem. Gostaria até de indicar para quem ainda não leu o livro Limite Zero, né, que é do Joe Vitale. Foi um livro que abriu a minha mente para autorresponsabilidade, né? O que é autorresponsabilidade? É entender que eu sou a raiz de tudo. Se eu estou vivendo desafio com pessoas, se eu estou passando por desafios financeiros na minha vida profissional, na minha família, eu estou atraindo aquilo por algum motivo. Né? Uhum. Quando você traz essa responsabilidade para você e você tem uma ferramenta que vai te ajudar a limpar isso que está atraindo essa situação, então é muito bom. Então foi onde começou a ser o divisor de águas. E aí, então, é sempre que eu falo para as pessoas. Então, você é a chave, você é o resultado de tudo. Então, quando você começa a se conectar, sair disso, foi onde eu comecei a entender, começou a vir as infinitas possibilidades, veio as possibilidades de eu fazer novos cursos, novas formações. Eu já era consteladora, mas eu fiquei 3 anos com essa ferramenta guardadinha, sem constelar, porque eu tinha muitas crenças, uma delas era a crença da escassez, que é uma coisa que é muito forte para quem tem ali a origem, né, os ancestrais, os pais, que não tiveram uma vida financeira muito próspera, então a gente tende a seguir isso. Por mais que você estude, faça pós-graduação, faça 3, 4 faculdades, mas você chega no nível que você começa a distanciar muito da energia da sua família, você começa a se sabotar. Você perde o emprego, aí você não consegue arrumar emprego, aí você vai fazer uma coisa mais simples, né? Aí eu tenho 3 faculdades, mas eu vou começar a vender perfume, porque é o que tem agora. Então você fica ali, aí você fica 1 ano. Aí, quando você faz 2 anos que você está naquele trabalho, naquela função, você já tem medo de procurar de novo na sua área porque você está fora. Né? Então começa a entrar Aí quando você vê, passou 3 anos, 4 anos, você saiu totalmente daquela sua área. Por quê? Por uma necessidade de pertencimento, né? Então eu vou falar um pouquinho agora da onde entra a constelação familiar. Então, para quem não conhece, né, a constelação familiar, ela é uma metodologia que ela já foi desenvolvida há mais de 40 anos atrás. A pessoa que desenvolveu esse trabalho era um alemão chamado Bert Hellinger. Então, basicamente, ele trouxe para a gente a informação que nós trazemos no nosso DNA não só as características físicas, os nossos pais, avós, bisavós, mas a gente também repete padrões de comportamentos, padrões de condutas, crenças limitantes. E às vezes hoje a gente vem e repete exatamente o mesmo sofrimento de um antepassado que a gente nem conhece. Né? Então, os vícios, depressão,
padrões de comportamentos destrutivos, suicídio, às vezes pode estar conectado com esses antepassados que eu nem sei quem eram, né? Mas, Ângela, como que isso é possível? Como que eu posso repetir a história de um membro que eu nem sei quem é, que eu nunca nem fiquei sabendo da história, né? Então, para vocês entenderem, então a gente tem como se fosse um grande arquivo, né? Um grande arquivo que vocês vão ouvir muito falar de campo mórfico, campo morfogenético, né? Que é o nome científico que se dá, mas nada mais é do que um grande banco de dados que ele é energético, não é físico. Então, esse banco de dados, ele todas as famílias têm esse banco de dados, então ele vai sendo alimentado por tudo aquilo que acontece dentro de um sistema, todos os nascimentos, mortes, separações, casamentos, doenças, conquistas, tudo, né? Então, esse banco de dados, quando nossos pais têm, né, nos têm, né, nós herdamos os dois bancos de dados, olha aí, né? Já não chega o nosso, a gente ainda herda o banco de dados dos dois, tá? Então, segundo Bert Hellinger, por uma necessidade de pertencimento, de fazer parte da nossa família, e segundo ele, eu comprovo isso assim embaixo pelos, né, todos esses anos trabalhando com a constelação familiar, essa necessidade de pertencer é maior do que a nossa necessidade de sobrevivência. Então, no nosso nível de importância, para a nossa mente subconsciente, pertencer está acima de tudo. Então, por essa necessidade de pertencimento, é o que faz eu seguir os padrões da minha família, né? Mas, Ângela, é uma regra eu seguir aquilo que é sofrimento? Não, não é uma regra, mas é também um padrão comportamental da humanidade, começando pelas religiões, porque a religião, não importa qual seja, ela prega muito essa questão do sofrimento, começando lá por Jesus, né? Não estou julgando, se você aceita isso, né? Mas para mim não faz sentido quando as pessoas falam assim, Jesus morreu por mim. Jesus morreu para salvar os seus pecados. Olha aí, eles já estão jogando a culpa em cima de você, porque Jesus morreu por você. Né? Quando você, desde criança, vai ouvindo isso, que você vai entendendo, você traz aquele sofrimento para você. É aquele inconsciente coletivo que você estava falando. Sim, sim. Então, assim, Jesus morreu para salvar os meus pecados? Jamais. Jesus morreu para defender aquilo que era a verdade dele, né? E já estava tudo certo, Jesus já veio já sabendo que aquela ia ser a morte dele, né? E na realidade, ele não morreu para salvar os seus pecados, porque se você fizer os seus pecados, meu amigo, você vai arcar com as consequências, não é uma lei que vai, tipo, isentar você daquilo que você fizer errado, né? Porque tem a lei da ação e reação. Né? Sim. Autorresponsabilidade, né? Então, para quem gosta de estudar, vai estudar leis ocultas. Então, tem lei da ação e reação, né? Tem várias leis aí que regem o planeta. Então, você não é que nem a lei brasileira, né? Que dá um jeitinho ali. Não tem. Ação e reação, você fez, vai ter uma consequência. Então, né, Jesus não veio pagar os nossos pecados, né? Ainda bem, porque senão a gente não ia crescer. Não, então, na realidade, já começa dali. Então, as religiões vão pregando isso, do sofrimento, da escassez, né? A religião coloca a humildade em relação a dinheiro, né? Então, quando a pessoa começa assim, quem ganha dinheiro é arrogante, quem é rico é snob, tem pessoas que têm pavor de rico. Tenho pessoas mesmo que eu conheço que se chega uma pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto, a pessoa não quer nem chegar perto, ela tem preconceito. Por quê? Porque ela cresceu ouvindo de que quem tem dinheiro é arrogante, quem tem dinheiro esnoba, quem não tem. E isso não é uma verdade. A gente sabe que tem muita gente que tem dinheiro e faz muita coisa boa e é anônimo ali, você está ali fazendo a vida dela. E tem muita gente que não tem nada e é extremamente arrogante, ofende, humilha, né? Então, o dinheiro, ele é uma energia de Deus, e uma energia que é neutra, ela não vai mudar ninguém. Se ela mudar, é porque a pessoa já era daquele jeito, né? A pessoa já tinha ali aquilo dentro dela e o dinheiro só trouxe à tona. Só potencializou, né? Isso. Sim. Então, a gente tem esse padrão comportamental de potencializar o que é sofrimento, né? Então, por isso que hoje, quando a gente está conectado com o nosso sistema familiar, então, se os nossos pais não tiveram dinheiro, eu não me sinto no direito de ter. Isso é inconsciente, tá, pessoal? Quando a gente fala da constelação familiar, a gente está falando a parte da mente subconsciente. É lógico que o nosso racional quer ter dinheiro, a gente estuda, a gente corre para cima, mas quando você começa a ganhar dinheiro, aí os meus pais estão aqui no nível de prosperidade, eu estou aqui, eu estou sentindo que tá me distanciando deles, então eu não posso, eu preciso voltar. Tem gente que ganha na Mega Sena e perde tudo em 2, 3 anos, porque ela não pode ficar com aquele dinheiro, porque ela vai deixar de pertencer. Então, ela corre para a escassez de novo. Então, a gente segue o relacionamento amoroso. Então, às vezes, nossos pais... Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, o que você falou, você acha que isso pode acontecer
Você acha, não? Pelo que eu estou entendendo, isso pode acontecer em vários níveis. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito talento em algo e vai, mas nunca dá certo. Vai, e nunca dá certo. Tipo, tem um trabalho super bacana, quer colocar aquilo para o mundo e parece que a coisa não vai, que a coisa não anda. Isso também pode ter, isso pode, tudo bem, ser uma característica de alguém, mas isso também pode ser algo, você que trabalha também, né? Que de vez em quando você faz essa coisa da carreira e tudo, algumas constelações que eu já vi. Você sente que isso também é uma fidelidade, esse inconsciente coletivo familiar, né? Que você está falando do dinheiro, mas às vezes a escassez não vem nem só por conta da pessoa não saber ganhar dinheiro. A pessoa até pode saber, só que o trabalho não flui, a coisa não vai, a pessoa tem um mega de um talento. Isso também pode ter a ver? Isso também tem a Sim, ver? Gabi, completamente. Eu vivi isso, né? Por isso que hoje, quando a pessoa vem buscar a constelação familiar para trabalhar o campo profissional, eu sempre vou trabalhar escassez e prosperidade. Por quê? Porque às vezes, além da gente ter crenças e seguir os padrões de escassez da nossa família, a gente também tem crenças negativas em relação à prosperidade, né? Eu vivi isso, né? Então, por exemplo, eu tinha lá a formação de constelação familiar desde 2015. E eu sempre trabalhava como CLT, 10 horas por dia, ficava 4 horas na condução, ganhava ali, né, um dinheiro um pouquinho mais que o salário mínimo, pagava aluguel, não me sobrava nada, eu vivia uma vida de escassez mesmo, eu vivia só para trabalhar para pagar aluguel. E aí eu não tinha energia para trabalhar, para, por exemplo, estudar e fazer práticas com a constelação, porque você sai de um curso, você sabe que você sai totalmente despreparado, você não tem o suporte para você sair de um curso e começar a constelar. Então, você precisa praticar, você precisa praticar com a família, né? Então, eu não tinha energia, Gabi, eu grudava no sofá de domingo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, sábado eu limpava a casa, lá. Domingo eu vou deixar para eu, depois do almoço, praticar e estudar. Eu não levantava do sofá, eu grudava, parecia um velcro humano, grudava no sofá, não saía, né? E aí, como eu continuava insatisfeita com o trabalho, que a maioria das pessoas vive hoje, ia trabalhar, é lógico, eu ia trabalhar na gratidão, mas não era aquilo que vibrava, né, o meu coração. E aí, o que acontece? A primeira vez que eu fiz uma constelação, que eu recebi o dinheiro do meu cliente, eu me senti suja. Ali foi um start, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tô ganhando dinheiro, por que eu tô me sentindo mal desse jeito? E o dinheiro fez assim, no dia seguinte não tinha mais nada. Eu não sei o que aconteceu, para quando parece que o dinheiro dissolve da sua mão? Come. E aí eu comecei a questionar. Na PNL a gente trabalha muito a prosperidade, fiz um curso lá com a Luz da Serra, de uma semana sobre prosperidade, sobre falando das crenças e tal, e eu não estava entendendo por que eu ainda estava naquela escassez. Eu até, como eu comecei a aprender sobre a lei da atração, eu comecei a gerar mais dinheiro. Só que acontece, na medida que esse dinheiro vinha, ele também ia embora. Tipo, se eu ganhasse R$1.000, aí vamos supor, quebrava o carro, alguma peça lá, quando eu ia ver, o mecânico e as peças davam R$1.000. Era como se aquele dinheiro que entrava a dívida exatamente no mesmo valor para aquele dinheiro ir embora. E aí chegou uma hora que eu falei, universo, isso não é prosperidade, né? Me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu ainda preciso olhar, universo. Na hora, Gabi, veio assim, escassez. Sabe? Veio assim, escassez. Nossa, na minha cabeça. doido, Eu falei, nossa, faz todo sentido. Se eu estou seguindo a escassez da minha família, como que eu posso ter prosperidade? Aí foi muito engraçado assim. Aí eu já comecei a matutar. Foi assim, foi 2 horas depois minha amiga me ligou. Amiga, você não tem nada para trabalhar na constelação? Olha isso. Porque eu fiz o curso e eu preciso praticar. Uhum. Falei, amiga, eu tenho algo para trabalhar assim. Você pode vir aqui amanhã? Ela falou, vou. Aí, beleza, você vê, o universo trouxe o que eu precisava trabalhar e já trouxe a ferramenta, porque é desafiador você fazer a sua própria constelação, né? Então, a minha amiga veio para fazer, porque também eu sabia que eu poderia me sabotar ali com as coisas que eu fosse sentir. Sim. Então, minha amiga ofereceu de vir fazer a constelação. No dia que ela veio fazer a constelação, Gabi, eu acordei de um jeito, parecia outro ser humano. Eu estava com dor de barriga, eu estava mal-humorada, eu estava irritada, como se eu tivesse uma fera acuada, sabe? Eu não sou assim. E eu comecei a falar, então faz parte já, essa minha parte que não quer trabalhar a escassez já está reagindo. Atuando, que acontece muito isso, né? Às vezes você vai fazer uma terapia, naquele dia te dá tudo para você não fazer. Mas eu firme e forte, não, vou fazer, vou deixar marcado. Então, quando a gente vai fazer a constelação, geralmente quando a gente trabalha com os bonequinhos, né? Porque a constelação você pode fazer ela em grupo, onde você faz um workshop e as pessoas vêm, né, para representar os pais, as situações, e também tem com os bonequinhos, onde os bonequinhos vão entrar na frequência, né?
Então, a gente trabalha de forma oculta. Quando ela também trabalha do mesmo formato que eu. A gente trabalha com os bonequinhos sem saber quem é para a gente poder fazer um cenário. Depois que faz o cenário, a gente coloca os bonequinhos, a gente acaba subindo, né, quem é cada bonequinho. E aí, quando colocou os bonequinhos, Gabi, aí tava assim, o meu pai, a minha mãe atrás do meu pai de mão dada com a escassez atrás, a prosperidade atrás da minha mãe com a escassez. Né? Então, como assim, Angela? Eu não entendi. Então, quer dizer o quê? A minha prosperidade estava seguindo a escassez da minha mãe, né? E também do meu pai. Ali a gente começou a fazer o trabalho. Gabi, quando colocou o meu bonequinho de frente para o bonequinho da escassez, para eu poder falar, né? Que agora eu ia seguir diferente, tal. Gabi, veio um choro. Mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, mas era um choro como se meu filho estivesse morrendo na minha frente, de tanto amor que eu tinha pela escassez. Era um amor, assim, uma coisa especial. Não dentro do meu coração, parecia que estava rachando o meu coração de sofrimento. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Desconectamos da escassez, e aí depois, né, fez a conexão com a prosperidade, onde eu me sentia mal, olhando para a prosperidade. Olha isso que eu estou falando, né? Você tem crenças de escassez e ainda tem sensação mal com a prosperidade, né? Eu olhava para a prosperidade me sentindo um estômago embrulhando, e aí trabalhei essas duas questões. Gabi, foi assim, coisa de uma semana, meu emprego me mandou embora. Aí eu já entendi que era o movimento do universo. Aí eu agradeci, né, o emprego, agradeci pelo tempo que eu fui CLT, entendi que agora eu ia viver do meu propósito, né? E aí depois eu acabei saindo do trabalho, eu fiz a PNL, fiz a formação de hipnose, que acabou caindo no meu colo, assim, sabe? Foi coisas que o universo foi trazendo. Aí em setembro, setembro até janeiro eu estava praticando já essas ferramentas que eu tinha feito a formação. Quando chegou em março veio a pandemia. Aí eu estava bem, porque aí eu trabalhava sempre presencial. Quando veio a pandemia, começou já a vir vários insights de coisas que eu tinha que fazer. Comecei a anunciar constelação online com os bonequinhos, eu comecei a atender muita gente. Gente, eu trabalhei tanto na pandemia. Fora do Brasil, tinha muitos brasileiros em pânico, porque medo de morrer lá, não ver nunca mais a família aqui, medo da família morrer aqui, eles não conseguiam vir, porque não podia vir. Então, eu comecei a atender gente de diversos estados, gente de diversos países, e eu comecei a trabalhar, e as pessoas ficavam tão bem com o meu trabalho, indicando. Só sei que eu trabalhava o dia todo. Então, assim, foram 2 anos e meio da pandemia que eu trabalhei muito. Tive muita prosperidade, eu consegui fazer essa transição. Hoje, né, vai fazer 4 anos em setembro que eu fiz a minha transição de carreira. Trabalho, vivo só de terapia, não faço mais nada. Minha única renda é ser terapeuta, e é uma ferramenta próspera, né, que eu não preciso investir em marketing ainda, porque eu não dou conta, porque eu trabalho o dia todo, tenho cliente o dia todo, graças a Deus, né? Então, essa é a minha história com a constelação. Então, por isso que hoje, né, quando a pessoa vem trabalhar, então a constelação ela é o quê? Você consegue abrir esse campo de informação, esse campo energético de informação, esse banco de dados, e ali a gente consegue ver o que você hoje está seguindo, né? Eu trabalho, você me conhece, eu trabalho com eu criança, que não são todos os consteladores que trabalham, né? Então eu consigo acessar a infância, porque é lá na criança que as coisas pegam, porque a criança ela só vai ter a mente racional, a mente consciente a partir dos 7 aninhos. Então, desde o dia da concepção, passando pela gestação, até os 7 anos, a criança ela só armazena. Ela é uma esponja de armazenamento. Então, tudo aquilo que ela vai vivendo, então, se ela está num ambiente de escassez, que às vezes os pais falam, você pensa que é fácil ganhar dinheiro é muito difícil. Quem tem dinheiro é ali, né? vai armazenando. Ali, né? Sim. Então, é como se fosse esse banco de dados. Então, na constelação familiar, a gente consegue fazer o quê? Ir lá na origem. Consegue entregar aquilo que a criança carrega de verdade, entregar para os pais, os sofrimentos, as carências, né? E aí, quando a gente faz essa reconexão com aquilo que é forte, né? Com aquilo que é bom, que é o amor, a confiança, a segurança, aí sim, agora a gente está preparado para ser o adulto, porque na realidade, hoje, a gente não consegue ter sucesso profissional, prosperidade, porque a gente ainda está na nossa criança. E uma criança não tem como trabalhar, né? A criança não tem como ter essa consciência. Então, assim, para mim foi um trabalho magnífico. Então, hoje é muito bom poder levar isso para as pessoas, porque eu acho que agora o nosso planeta está vivendo uma era nunca vivida antes na história da humanidade, que é uma era de ascensão,
Então, pelo o universo que eu olho, a gente falando agora de inconscientes coletivos, o universo que eu olho, Gabi, tem muita gente ascendendo, é muita gente conectada com a espiritualidade, é muita gente, né, as terapias integrativas vindo com força, porque as pessoas não aguentam mais viver de remédio, as pessoas não aguentam mais a prisão da depressão, da tristeza, da escassez, né, do desemprego. Então, é o quê? O despertar, fechando, né, só para a gente fechar, fechando a palavra despertar, é o quê? É sair dessa consciência como eu saí. Eu não estou, não, a minha vida não depende do meu presidente, não depende do governador do meu estado, não depende do meu chefe, não depende dos meus pais. A minha vida depende de mim. Então, isso é um despertar. E quando você começa a olhar para dentro, você começa a reconhecer a força que você tem para sair de qualquer situação. Então, eu saí daquela vida de escassez, era uma vida muito de escassez mesmo, né? De você, eu sempre brinco com essa história, eu falo, sabe de você sentar, você chegar no quiosque do McDonald's e querer tomar um milkshake, mas você ficar com tanto medo daquele valor de R$ 10 e tomar uma casquinha de R$ 1,50, porque é como se aquele valor de R$ 8 fosse, tipo, destruir a sua vida financeira, Sim. né? Porque é medo, é um medo de escassez, né? Hoje, graças a Deus, eu não passo mais por isso. Mas a constelação familiar ela é uma ferramenta que ela pode trabalhar não só essa parte, mas relacionamento amoroso, tem pessoas que estão repetindo ali o relacionamento dos pais, né? Sempre com relacionamento destrutivo, traições, tem pessoas que estão repetindo doenças, né? Às vezes você tem um monte de doenças, quando você olha para o sistema, a mãe teve doença, o pai teve doença, a avó, então é como se hoje você estivesse traindo ele, se você tivesse saúde, né? Então a gente vai carregando o peso dos excluídos. Então a constelação, né, para quem ainda não conhece, quiser conhecer, tem meu Instagram também, né, que é Ângela de Assis Terapias Integrativas, quem quiser entrar lá, tem bastante coisinha, textos ali que vão trazendo essa consciência, né, mas hoje a gente tem a internet, que é um mundo de aprendizado, né, quando a gente quer usar o nosso tempo a nosso favor, a gente consegue expandir. Eu investi muito dinheiro em cursos, mas eu aprendi muito de graça, né, porque o YouTube, ele Não, realmente é tem bastante coisa na internet mesmo, uma para a gente escola. Então, pesquisar. o despertar para mim é isso. O despertar para mim é sair desse inconsciente coletivo de que o mundo está difícil, de que o mundo está em crise, né? De que só tem gente ruim, que as pessoas só querem te passar para trás, de que as pessoas só querem fazer mal. Se você acredita nisso, o universo ele vem carimbo e fala, olha, vai viver a realidade que você acredita. Né? Eu Então, acho é que tem, sair dessa consciência. eu acho que tem algumas coisas interessantes que você fala aí. Primeiro, assim, né? Eu estudei um pouco da antroposofia, e na antroposofia do Steiner, eles falam muito sobre os setênios, né? Então, assim, só retomando uma outra coisa que você tinha falado lá atrás, assim, que dos 0 aos 7 anos a gente cria a nossa personalidade, né? Então, ali é um banco de dados, como se fosse, lembra do filme Matrix, que é tudo branco, e que você vai colocando muita informação. E quando você é pequeno, você não tem consciência daquilo. E às vezes uma coisa que aconteceu ali, ela vai estourar lá na frente. Né? Então, assim, quando você fala de inconsciente coletivo, né, gente, até quando a Angela está falando da coisa do sistema, a sensação que me dá é que nós somos muitos sistemas, né? Então, a gente tem nosso sistema, eu comigo mesma, eu com meu marido e com meus filhos que eu estou criando, né? E que isso já é uma puta responsabilidade para quem conhece o sistema. Às vezes eu me vejo fazendo umas bobagens, eu falo, bom, beleza, isso aqui vai ser que vai trabalhar na terapia lá na frente. Eu já testei, falei, esquece, já grudou lá, tum, tum, tum. Quando eu vejo, né, meu filho tem 18, minha filha tem 12, eu olho e falo, ai, droga, assim, né? Tipo, coisas que eu fiz com eles quando eles eram pequenos, aprendizados, né? Que vai lá para frente vai estourar, normal, né? A gente, como mãe, a gente faz o melhor que a gente pode. Mas também é interessante como às vezes eu olho para trás e falo, putz, meu, aquilo que eu acabei de fazer com os meus filhos, eu estou fazendo igual meu pai ou minha mãe. E aí eu faço um trabalho interno comigo falando, meu, isso não é meu. Aí você olha para trás e fala, então, queridos, eu honro, mas beijo, eu solto, porque eu não quero participar de levar isso para frente. Então, o que é interessante que você está falando é que tem vários inconscientes coletivos. Tem o inconsciente coletivo Terra, tem o inconsciente coletivo do seu continente, tem o inconsciente coletivo do seu país, porque, para além de tudo, aqui como brasileiro, a gente carrega o inconsciente
dos colonizadores. E o nosso país é muito miscigenado, né? Quando você vai para os países mais nórdicos, quando você vai para alguns países, é aquela cultura. O Brasil não é isso. Então, eu acho muito doido quando você mora no Brasil, que você vê uma mistura de muitos inconscientes coletivos aqui, de muitas raças, né? Eu sou uma mistura de italianos com portugueses e sul-africano. Meu pai é sul-africano, que na verdade, né, que a família do meu pai, por exemplo, é de descendência germânica. Então, numa pessoa só, olha quantos registros, né, que a gente tem que lidar. Então, assim, o que eu acho bacana da constelação familiar sistêmica, o que for, né, é que você olha dentro de uma pessoa, você tem um banco de dados de muita coisa. A gente acaba sendo fiel a coisas que a gente não sabe. E eu acho que é interessante o que você está falando, que essa coisa do despertar espiritual fica parecendo que é você sentar lá e ficar meditando e ficar acendendo o teu coração e achar que vamos respirar, comer comida vegana e ser yoga. Não é isso. Eu acho que quando uma pessoa se liberta de uma amarra, como essas que você acabou de falar, você não só liberta um monte de energia que está grudada em você, você solta isso, como você pode olhar para você como um ser mais integral. E aí, quando você desperta para quem você é e emite mais luz, isso, de alguma forma, vai aí, junto com o que você estava falando, vai unir com outras pessoas desse outro inconsciente coletivo positivo de ascensão. Então, eu acho que tem um recado aí, esse pessoal que a Angela está dizendo, é que assim, ó, a humanidade ela só vai encaminhar para uma evolução quando cada um fizer um trabalho por si. Não adianta ser uma coisa só do coletivo, tem que ser muito individual, né, Angela? Essa Sim, coisa da começa de consciência, eu acho que dentro. a constelação, assim, eu já participei de muita constelação na minha vida, eu já constelei muita coisa, né? Eu acho que a constelação, ela te traz uma consciência, sabe? Acho que ela te traz uma Sim. consciência. Eu que também sou terapeuta, né? E interessante que até te contar, eu faço um trabalho de tarô sistêmico. Eu aprendi o sistema dentro do tarô. Então eu olho para o tarô e falo, ah, tá. Eu não faço a constelação, mas eu olho, eu consigo, no meu estudo, né? Que eu estudei com a Mariana Schaffner, que foi quem criou isso, ela é consteladora, a gente consegue ver os arcanos, a gente consegue ver o sistema dentro do tarô. E é muito interessante como você consegue ver a repetição dos padrões, né? Então, é muito interessante que quando você se liberta de uma coisa, a sua casa inteira começa a mudar. Então, eu tenho feito uns Sim. trabalhos comigo mesmo, que eu comecei a fazer umas pequenas mudanças, eu vi o marido fazendo, o filho fazendo, é um efeito dominó, né, meu? E isso já é um Sim. despertar dentro da sua própria casa, né? Acho Sim. isso muito Para que, doido, isso. para quem gosta de estudar, eu gosto muito de indicar o Frequência segundo David Hawkins, né? Que era também um estudioso, era um psiquiatra, né, da década, acho que de 70. Acho que seja isso, tá? Talvez esteja errada, mas eu sei que ele é antigo, é uma pessoa lá que ele estuda, tem até aquele campo das frequências, né, das cores, é dele, esse Ah, estudo, né? tá. Que é as frequências, segundo David Hawkins, as frequências Hertz. Então, o que que ele diz? Que uma pessoa vibrando no amor e na alegria, que é 500 Hertz ali, ela equilibra quase 17 mil pessoas Imagina. vibrando numa frequência de medo, né? Então, olha isso, olha a nossa responsabilidade. Quando eu acendo, quantas pessoas que eu vou estar ajudando aqui? Que uma pessoa como a Madre Teresa, o Chico Xavier, né, o Dalai Lama, Jesus, essas pessoas estiveram na Terra, então, quando Jesus veio naquela frequência de vibrar amor puro, né? Quanto que ele conseguiu equilibrar aqui no planeta para que nada de ruim acontecesse. Então, nós somos responsáveis também pelo planeta. Não adianta a gente Total. ficar falando, que o mundo está perdido, mas quando eu entendo, quando a gente fala de autorresponsabilidade, então você entende que quando você começar a elevar a sua frequência, você também vai estar contribuindo para aquela Para ele, massa ainda não se conscientizou, ainda não despertou. E o não julgamento, gente, é muito essencial nesse processo de cura, porque
enquanto a gente julgar as pessoas, a gente desce a frequência, você pode estar agradecendo o dia todo. Se você viu uma pessoa na rua e julgou ela pelo mal que ela estava fazendo, ou por alguma atitude que ela estava fazendo, você desce lá para 50 Hz. O julgamento é uma das coisas que mais deixam a gente numa frequência baixa. Então, é o quê? É entender que cada um está no nosso processo. Eu acredito que aqui as pessoas devem acreditar em reencarnação. Eu já acreditava hoje, quando eu trabalho com a hipnose, eu trabalho com a hipnose regressiva e através da regressão, os meus clientes acessam várias vidas passadas, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que nós já matamos, roubamos, fizemos mal para os animais, a gente já prejudicou pessoas, a gente já fez tudo. Hoje, a gente não faz mais. Só que eu não posso ficar julgando aquele irmãozinho que ainda está, porque ele também está no processo dele, né? Ele está no processo evolutivo dele. Então, quando eu vou trazendo essa consciência do amor, né? Eu estou vendo o outro, ele só processa, observa, você não nem observa, né? Por isso que eu não gosto de assistir TV. Por quê? Porque às vezes nossa mente ela está habituada a julgar, então eu nem julgo, então eu nem olho para aquilo. Eu vejo uma pessoa fazendo uma maldade, o que eu faço? Pai, né? Toca no coração dessa pessoa para que esse amor, o seu amor possa chegar até ela e para que ela se conscientize do mal que ela está fazendo. Isso é saudável. Isso pode ajudar a melhorar as pessoas. Não falando, você viu que o outro fez? Caramba, tá passando ali, o cara estava fazendo aquilo com o animalzinho e julgando ele, entendeu? Então isso não vai ajudar. A gente tem que virar no amor, na compaixão, entender que eu também já fiz aquilo. Hoje eu não faço mais. Então, quando você começa a entender isso, isso chama despertar. Por quê? Porque você entende que todo mundo está em processo, né? Eu vou cuidar do meu processo, eu não vou cuidar do processo do meu irmão, do meu pai, da minha mãe. Eu queria muito falar sobre isso. Aliás, gente, eu quero pedir desculpa que vocês ouviram uma batida de entrada de porta. Aí a gente está falando sobre prosperidade, e aí o marido me traz um café da manhã. Ah, meu Deus, que coisa fofa. Eu assim, não entra no fazer o que ele queria. Esse cara me traz café da manhã. Eu acabei de mostrar que estou sentada num colchão. Que a gente improvisa um cenário aqui, que isso aqui é minha máscara, mas não faz mal. Então, eu trouxe, ganhei um café. Gratidão, né? É gratidão por um maridão. Bom, então é mais ou menos isso mesmo, né? É entender esse processo. Quando eu desperto, eu paro de julgar as pessoas. Então, quando eu desperto, eu queria falar um negócio importante que você estava falando do despertar, da autorresponsabilidade, né? Que essa coisa, eu não sei, eu percebo, como eu sou taróloga, vamos lá, como eu sou taróloga, de vez em quando chegam muitas demandas assim, então, eu conheci o fulano de tal, e aí eu queria saber se o fulano de tal vai corresponder àquilo. Aí eu respiro profundamente, porque o meu trabalho ele não é nesse lugar de oracular e divinatório, né? Porque o tarô ele não é, as pessoas ainda não entenderam o que é o tarô na realidade, né? Ele é um alfabeto criptografado, onde você acessa o inconsciente, você traz uma tradução do teu inconsciente para as cartas. Porque o tarô ele é um alfabeto, mas a gente não está aqui para falar sobre isso. O que eu quero dizer é que eu vejo muitas pessoas que chegam para mim dizendo eu espero que o outro, eu estou querendo que o outro, porque será que o outro? E aí eu puxo como você, né? Eu puxo e falei, então, se o fulano de tal não está te correspondendo, será que essa pessoa é a pessoa que você realmente está atraindo da forma certa? O que no teu campo está atraindo os caras caídos do caminhão, querida? Por que você está atraindo o cara caído do caminhão? Ou mulher caída do caminhão? E aí começa o processo. Então, uma coisa que eu acho interessante, que eu já peguei, assim, a maioria da minha, assim, 92% dos meus clientes são mulheres, por causa do tarô. Não tem jeito, é muito raro eu atender um homem, infelizmente, né? E aí o que eu percebo é que tem muitas mulheres, porque é o meu público, que tem uma expectativa demais de mudar o outro. E não adianta. Eu vivi muito isso no meu casamento. Eu sou também. casada há 21 Eu sou casada há 21 Quem não, né? Quem não, nunca? então, todo mundo, eu né? sou casada há 21 anos. Eu e aí também. eu quero falar uma coisa muito louca, que é assim.
Vou dar uma pausa no que eu estava falando e vou falar uma coisa antes, porque isso tem tudo a ver com tudo que você falou. Então, veja bem, eu, Gabriela, sou a junção do meu pai com a minha mãe. Meu pai é estrangeiro, minha mãe é brasileira, mas todo mundo tem uma ancestralidade, formou o meu ser. Com todo o meu inconsciente, blá, blá, tudo aquilo que você falou. Aí essa pessoa vai juntar com uma outra pessoa que já tem esse monte de outras coisas. Vira um casal de muitos inconscientes, pessoal. E ainda você vai ter filhos. Ou seja, esses filhos vão juntar você com o pai, com o avô, com a avó, é um blé atrás e para você ser você. Então, gente, eu vou falar. Você ser você não é uma brincadeira. É muita coisa que você carrega. Então, eu acho que essa coisa do despertar espiritual, do despertar interno, não importa como a gente está chamando aqui, é uma responsabilidade e um caminho evolutivo muito importante. Você já começa daí. Então, imagina, o trabalho que você tem que fazer com você já é enorme, ainda você vai querer mudar o outro que tem tudo aquilo, meu. Esquece. Então, eu acho que assim, ó, principalmente para a mulherada, que às vezes tem essa mania de querer ficar mudando o masculino, esquece. Você trata de você, você muda você, porque daí o teu campo, como a Ângela falou, começa a modificar tanto que isso, de uma certa maneira, acaba expandindo para o outro. Então, eu vi isso acontecer na minha relação. Tá? Então, eu vou falar uma coisa minha, que eu vou abrir para as pessoas aqui, que assim, eu vivi 21 anos no meu casamento, a gente recebi o café, onde a gente enfrentou muitos desafios, sabe? Muitos desafios mesmo. Assim, eu há 3 anos atrás achei que a gente ia se divorciar, real, assim, a gente fala sobre isso. Foram muitos percalços que a gente foi enfrentando ao longo dos anos. E ele tinha uma mania de querer me mudar, e eu achava que ele também tinha que viver eu achava que ele tinha que viver o que eu vivia, até a hora que, e olha que eu sou terapeuta, hein? Né? Até a hora que a gente estava vivendo um descompasso na nossa relação, e eu falei, cara, assim, ó, a gente vai ter que se afastar, porque como é que eu, como terapeuta, posso estar casada dessa forma, e ensinando para as pessoas exatamente isso, o contrário disso, tá? Eu me senti uma face. E aí eu comecei a viver um processo interno de descolar. É muito difícil isso. Olha, eu te solto. Por amor, eu te solto. Em nome do amor, eu te solto, eu te liberto. Isso é seu, vai viver o que é seu. Vou ficar comigo o que é meu. Você, seja você. E eu fui fazendo um trabalho, foi dificílimo, que assim, não posso exigir que o outro seja o que eu quero. É soltar totalmente, te sair do controle completamente, entendeu? Olha, Angela, foi só aí que eu comecei a me entender, me curar. Eu comecei a fazer um trabalho com o feminino, eu faço um trabalho com as mulheres. Estudo a Maria Madalena há uns 7 anos já. Eu comecei a fazer um trabalho com as mulheres, né, com o feminino. Aí eu comecei a me integrar e passei por muita coisa. Olha, só depois disso, eu estou falando de uma coisa recente, na pandemia, onde eu peguei a Covid, eu entrei numa depressão violenta por causa do pós-Covid, assim, a Covid me detonou psiquicamente, foi bem, mas me transformou. Eu tenho a maior gratidão pelo vírus, porque no meio do processo fiz uma meditação, fui no núcleo do vírus, eu vi muito amor, eu me conectei com aquilo, a Covid fez uma transformação enorme. Eu estou ainda passando por isso, e eu que eu peguei em 2020, assim, está falando de 2 anos atrás. Eu peguei em janeiro de 2020. Até agora, eu estou sofrendo não, né? Eu estou com ela, eu estou vivendo as consequências daquilo que me foi trazido. E eu estou contando tudo isso porque, na hora que eu comecei a fazer uma transformação real em mim, o meu casamento virou uma chave. Não, mas virou, mas não é que assim, ai, a gente. Sabe aquela coisa assim, ai, nossa, vocês estão numa fase tão boa. Não, não, não. Eu não estou numa fase boa, porque se eu estivesse numa fase boa, vai para uma fase ruim. Virou a chave. Virou a chave porque eu virei a chave. Então, assim, ó, se eu virei a chave, então, se o meu marido não está na mesma sintonia, ele sai. Em algum lugar, o nosso amor nos conectou. Eu virei a chave, ele virou a chave junto, meu. Então, aqui agora, a coisa virou de uma maneira, e aí eu virei a chave, e ele virou a chave como casal, e eu ensinei para ele que os filhos não vêm em primeiro lugar, eu ensinei para ele que ele tem que vir abaixo da gente, né? E isso é uma coisa que eu queria finalizar. Parabéns. Tá falando, porque, gente,
A mulherada tem mania de falar, eu ponho meus filhos em primeiro lugar. Eu falo, eu vou matar você. Você se coloca em primeiro lugar. Depois vem o casal, depois vem os filhos. Eu falava, para de Tudo tem colocar uma em ordem. primeiro lugar. Para de... Então, agora é assim, ó. Às vezes as crianças falam, criança não quer tudo jovem. A gente quer no cinema. Não, desculpa, a gente vai no cinema, primeiro a gente, depois você. Primeiro a gente, depois você. Não sei o quê. Por quê? Eu mudei, ele mudou. Aí o casal mudou. O casal mudou, os filhos começam a mudar junto. Ou seja, depois de quase 21 anos de casamento, há 2 anos, que a gente entendeu que o pilar sou eu, ele, nós e a galera. Então, e eu estou falando tudo isso porque isso é o nosso coletivo, é o nosso inconsciente coletivo mudando. E eu demorei muito tempo para entender que eu não ia fazer nada para mudar hoje. E ainda tem coisas que eu estou tendo que mudar que estão muito difíceis, né? Difíceis não, Desafiadoras. Muito desafiadoras. Olha, é impressionante que na hora que eu entendi, e de novo, gente, eu sou terapeuta, ensino isso para as pessoas, mas às vezes com a gente tem um desafio. Quando eu entendi que não adianta, né? E outra coisa que eu queria falar, né, que a voz é sua, mas é porque você trouxe uma coisa muito importante que eu queria só finalizar minha frase para ver se você também gostaria de falar, porque assim, uma coisa que eu aprendi na sistêmica, do tarô pelo menos, que uma coisa que me aparece muito é que as pessoas, elas são nossos espelhos, né, Ângela? Elas são muito nossos espelhos. Então, uma coisa que eu comecei a perceber, e aí isso para nós mulheres, eu comecei a entender o seguinte: o meu marido, quando eu olho para ele tem aspectos de espelhos de coisas minhas que está me ensinando muita coisa. Ok, isso muita gente já sabe. Mas quando eu comecei a olhar para ele como meu masculino manifestado, isso foi uma chave para mim. Então eu falei, se eu fosse homem, e se ele é meu masculino manifestado, como eu gostaria, como homem, de ou ser tratado ou de agir. E aí, eu vou falar para você, eu virei uma chave dentro de mim, porque daí eu comecei a entender quanta coisa que está me vindo. Eu comecei a olhar para os meus filhos e para as pessoas dessa forma, a manifestação do meu outro eu. E aí eu comecei a despertar em algum lugar. Então, tudo isso que você está trazendo é tão interessante porque a gente não se dá conta de como a gente tem as respostas todas na nossa frente, a gente não faz nada com isso. Então, a constelação, gente, ela é uma ferramenta muito legal porque ela escancara tudo aquilo que está preso atrás de você e você vai soltando. Tudo bem, a primeira constelação que eu fiz foi sobre a raiva. Eu queria constelar a raiva, eu tinha muita raiva. Então, gente, assim, você pode constelar, né, Ângela, raiva ou um casamento. Você pode constelar situações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo, porque eu acho isso muito interessante, porque assim, eu tirei a raiva, aí veio uma coisa. Aí veio uma outra coisa, assim, uma coisa sem fim. Mas você pode ir fazendo até você sentir que você está zerado no seu processo, né? Isso mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho do meu formato de trabalho. Desculpa, porque, eu falei muito agora. Não, foi muito importante. Mas sabe o que é engraçado? Para mudar o outro, não adianta. Mas sabe o que é engraçado, Gabriela? A gente viveu o mesmo processo em relação ao relacionamento amoroso. Né? Depois eu vou te contar um pouquinho, para a gente não estender muito. Mas, assim, a constelação familiar, quando uma pessoa ela vem buscar a constelação pela primeira vez comigo, né, Ângela, esse é o meu formato de trabalho. Que também não aprendi no curso, isso vai vindo porque você começa a se conectar com a espiritualidade, vai vindo, né, aquilo que é o melhor para o seu cliente. Então, o que é legal? Quando a gente fala assim, mas eu passo pelos processos, eu sou terapeuta, eu estou vivendo o contrário daquilo que eu estou falando para os meus clientes. Mas por que isso é importante? Porque quando você vive na pele aquilo que você está trabalhando, você tem mais ferramenta para ajudar o seu cliente. Exatamente, né? Nossa, é perfeito. Eu estou toda arrepiada aqui. A gente está falando comigo, eu estou sentindo toda a energia do que você está falando. Mas é que nem a questão lá da escassez. Por que eu levo esse trabalho para meus clientes hoje? Tem tanto resultado positivo, gente. Você tem noção dos feedbacks lindos que eu recebo dos meus clientes que estão acessando a prosperidade por conta da constelação familiar. Mas eu precisei vivenciar isso para eu poder levar para o outro, porque às vezes é muito fácil você falar para o outro fazer aquilo. Só que você não passou por aquilo. Então, isso que é lindo de você ser um terapeuta conectado com a espiritualidade, porque você vivencia. A espiritualidade traz para você a experiência. Você pode falar com precisão, né?
Sim, depois você leva isso para o seu cliente com uma precisão e você vai atrair exatamente aquelas pessoas que estão naquela frequência. Então, ó, a constelação, quando o cliente ele vem buscar a primeira vez comigo, ele pode ter feito constelação com outras pessoas, mas quando ele vem fazer a constelação comigo pela primeira vez, quem que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o pai em relação à mãe e a mãe em relação ao pai. Ângela, por que você vai trabalhar os pais do meu cliente na constelação dele? Porque se tudo aquilo que os pais têm um com relação ao outro, os filhos recebem energeticamente, porque estão dentro de um campo, e o campo é como se fosse um aquário, todo mundo que está naquela água vai vivenciar aquela água. Se ela é poluída, se ela é límpida, se ela é, né, uma água de cura, você vai vivenciar. Então, se os meus pais têm questões, mágoas, coisas lá do passado que estão ainda reverberando entre eles, eu estou recebendo isso. Inclusive, eu tendo a repetir esses padrões lá nos meus relacionamentos. Então, eu vou trabalhar os seus pais. Eu consigo levar os seus pais para a infância, para eles entregarem para os seus avós. Então, a gente vai cavocar um pouquinho mais lá para baixo. Vamos fazer os seus pais entregar o que eles carregam da infância deles para os seus avós. Às vezes você vê, eu preciso levar os avós também para a infância, para entregar para a espiritualidade o que eles carregam. Então, entregou o peso, conectou com o amor. Entregou o peso e conectou com o amor. Quando os seus pais voltam um de frente para o outro, é totalmente diferente. Eu passei por aquele coisa linda. Né? Caramba, foi muito legal. A gente abre a constelações, os seus pais, um não quer nem olhar para a cara do outro. Um não quer olhar, a gente está trabalhando no inconsciente, nenhum não quer olhar para a cara do outro. Quando eu levo ele para as crianças, trata ele com os pais, reconecta, quando volta, um olha para o outro com um olhar de reconhecimento. Caramba, é lindo isso. Aí trabalhei os pais, né? Harmonizamos os pais, colocamos os pais na ordem, porque aquilo que a gente falou, às vezes a mãe coloca o filho no lugar do pai, o pai coloca, sei lá, a filha no lugar da mãe, então eu coloco os dois na ordem, faço o movimento da ordem, depois eu vou trabalhar o cliente em relação aos pais. Eu vou acessar o cliente na fase da infância também. Para que a gente olhe para a criança do meu cliente entrega o que ele carrega de sofrimento para os pais e se reconecte com o amor. Porque eu não conseguia me conectar com o amor dos meus pais, por quê? Porque eu colocava o sofrimento na frente. Então, o sofrimento impedia esse amor. Conectou com o amor, aí a gente vai trabalhar os excluídos, né? Por quê? Porque lembra que a gente segue lá o sofrimento dos nossos antepassados? A gente também consegue entregar e também trazer eles de volta. A gente vai trabalhar aborto, se caso tiver. A gente vai trabalhando ali tudo no campo, vai organizando. Depois que organizou, eu fiz a minha primeira constelação. Então, ali eu dei um tema relacionamento familiar. Passa um tempo, eu já não quero olhar para o meu campo profissional, porque eu percebo que eu não consigo prosperar. Você faz uma outra constelação, trabalhando no campo profissional. Também vou trazer os pais para a gente também fazer esse movimento dos seus pais liberarem você, criança, para você seguir na prosperidade e também desconectar da escassez. Então, só um tempinho, Ângela, eu quero trabalhar relacionamento amoroso, porque olha, aqui em casa o bicho está pegando. Então, você vai fazendo, né? Então, são ferramentas que você vai trabalhando coisas, porque às vezes você trabalha uma coisinha e já limpa bastante coisa, mas aí você consegue fazer o quê? Quando você limpou aqui, você conseguiu olhar que lá no fundo tem uma outra coisa para limpar. Você limpar mais um pouquinho, você vai indo. Gente, até chegar na Lemúria. Até chegar no seu eu, né? Porque a gente não se conhece, a gente não conhece a nossa essência. E quando a gente... Aí falando do despertar, para a gente fechar com chave de ouro. Quando você vai limpando, você vai limpando, você vai limpando, você vai limpando, aí você entra em conexão com a sua fonte, né? Que é você Deus, que é você luz, que é você amor, que é a sua essência, né? Aí quando você está nessa essência, você está completamente conectado com a espiritualidade. E a partir de agora, quem vai te dar os direcionamentos são eles, né? E aí você começa a soltar as rédeas, porque você entende que você não tem o controle de nada, né? Aí você começa a viver um dia por cada vez na alegria e na gratidão, porque eu não quero nem ficar pensando no passado, eu também não quero nem ficar pensando no futuro. Sim. Porque ele não chegou ainda, o passado já passou. Então eu vou viver o presente, que é um presente, né? Então é lindo, né? Então para quem quiser conhecer, eu tenho meu canal do YouTube, né, que chama Ângela de Assis Terapias Integrativas. Eu tenho todas as constelações gravadas por tema, tem constelação de relacionamento familiar, tem constelação de campo financeiro, tem auto-hipnose também, né, para procrastinação. Uma outra vez a gente marca de vir falar da hipnoterapia, que também é um trabalho incrível, que ajuda muito no processo de despertar. A pessoa é tão multi que ela, além de tudo, ela faz um trabalho que também já passei de apometria. Esse daí já é o terceiro programa, então a gente ainda tem que falar da hipnose e da apometria. Esperem, aguardem. Muito bom, né? Então é isso, né? É isso que eu queria deixar para vocês, né? O quanto hoje a gente tem essa gama de terapias para ajudar a gente na expansão de consciência. Ângela, eu não posso investir no momento, né? Porque eu sei que muitas pessoas não podem, porque também é um investimento que você faz.
né? E o terapeuta, ele também também investe, né? Investe dinheiro, investe tempo para poder ser um terapeuta qualificado. Então, tudo isso a gente também tem que valorizar. E às vezes a gente está tão na escassez que é como se a gente precisasse tudo de graça, né? Pessoas, elas querem as coisas de graça. Eu também já fui assim, tá, gente? Eu não estou julgando. Mas comece a entender o valor que as coisas têm para que o universo te leve para você conseguir ter, né, condições. Mas eu não posso, Ângela, eu não posso investir agora. O que você me traz de orientação? Né? Participa. Vai participando das constelações em grupo, porque você vai aprendendo, porque a nossa mente aprende por repetição. Então, você participa lá da constelação, toda semana você participa. A Ângela está falando, a Ângela está falando, a Ângela está falando, eu estou aprendendo, né? Hoje a gente tem aí na internet várias informações sobre tudo, espiritualidade, sobre a mente. Tem um livro também que eu gosto muito de indicar, além do Limite Zero, né? Que é do Joe Vitale, também tem o livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que você vai entender, é o manual da sua mente, porque a gente tem um poder incrível aqui dentro que a gente não conhece, então você vai entender, e eu também gosto muito de indicar a biologia da crença, que fala como tudo aquilo que a gente vive e acredita age nas nossas células. Então, olha aí, né? Então, as nossas células são mutáveis, a gente muda as nossas células com as nossas crenças, né? Então, tem muita coisa legal, né, para você aprender, né? E é isso, né? Então, junto nessa, né? A gente se conecta com as pessoas. Quando a gente acende, a gente vai conhecendo, que nem a Gabi, nem sei como te conheci, Gabi. Eu sei. Gabi, foi pela minha prima, Paola, que faz a publicidade. Isso. A Paola, como que eu conheci a Paola? Não sei. Ah, tá. A Paola, eu tenho uma amiga que fez, não, eu fiz curso com a Gabi, que é acho que é a terapeuta da Paola, ou amiga da Paola. E aí eu estava precisando de pessoas para trabalhar comigo na apometria, né? Aí ela indicou a Paola, que tinha feito o curso de apometria, aí eu conheci a Paola veio trabalhar comigo na apometria, e aí indicou, então, assim, ó, é isso, é sincronicidade, né? Ó, a Paola isso, tá então, assim, então é isso, né? Olha muito assim, legal, né? Tudo vai sincronizando, Angela. As pessoas vão vindo, a gente passa pelo mesmo processo, né? Eu também, no processo de xamanismo, descobri que o meu e meu marido, a gente está também na cura, ele no masculino dele e eu no feminino, porque o meu feminino sempre foi muito abafado pelo masculino, o masculino do meu marido sempre abafou o feminino, e hoje a gente está vivendo o inverso. A gente está vivendo o inverso. Hoje eu sou, né, estou provendo, hoje eu estou na família provendo, né, ele não está ainda, está passando por algumas situações profissionais também de cura. Por quê? Porque ele precisava vivenciar isso para levar essa consciência para o campo dele do masculino, que a mulher também tem o poder, também pode fazer as coisas, também, e está tudo certo. Né? E a gente vai equilibrar isso, né? Porque um casal, ele é a união de dois sistemas, né? Então, quando a gente consegue olhar para o sistema do outro com essa gratidão, com esse amor e com um olhar de aceitação, por que acontece? Por que o casal não dá certo? Porque um gera expectativa, né, com o outro, que o outro não pode dar. E a gente entender que a gente está nesse processo de cura, que nem você falou, é um espelho, gente. A gente se une para crescer, né? Então, eu espero que todos vocês despertem, né? É um processo lindo, é trabalhoso, é desafiador, mas o resultado que você consegue depois de cada coisinha que você cura, né, Gabi? É espetacular, gente. É sair do sistema mesmo. E eu vou falar um negócio, gente. Dentro da palavra curador, tem curar a dor. Então, cada um pode ser curador de si, né? Então, acho que essa aqui é o recado final. Ângela, eu queria super agradecer de você ter subido aqui na nave. E aí me pergunta assim, por que na nave com Gabi? Eu vou só explicar para vocês. Porque eu inventei moda de pôr óculos, que não me faz no momento. E uma amiga falou assim, gente, você parece a Marília Gabriela, então é de frente com Gabi. Aí a outra falou, não, gente, é na nave com Gabi. Aí ficou. Perfeito, né? Eu trabalho com os pleiadianos, né? Eu trabalho com a galera dos ETs, e a galera me conhece como a Gabi da nave, aí ficou na nave com a Gabi. Lindo! Eu também trabalho com eles, né? Também trabalho com os arcturianos na apometria. Trabalho, sou descobri minha origem, né? No ritual de ayahuasca, que eu sou de Sirius A, que sou um siriano felino. Tenho 9 gatos, agora descobri por que essa paixão pelos gatos, né? Porque eu vim de Sirius, né? No Sirius A são os felinos, né? Os seres com o rosto de gato, de felinos, né? E é tudo aí, tá tudo junto e misturado. Então, gente, a gente vai se despedindo agora, porque eu e a Ângela, a gente vai
A gente vai continuar nosso papo sideral lá na quinta dimensão, na nossa nave. A gente vai tomar um drink galáctico e a gente se vê. Então, olha, foi um prazer ter você aqui. Gratidão, gratidão, olha, do então coração. é o @Ângela. Ângela de Assis. Ângela de Assis no Insta, né? Ponto terapeuta. Não, no Instagram. No YouTube. Arroba Ângela de Assis, ponto terapeuta. Ponto terapeuta. Ângela de Assis, Isso. ponto terapeuta no Instagram, gente, tá bom? Mas então, se você jogar Ângela de Assis Terapias Integrativas, acho que também aparece. E no YouTube também. Tá. Tem um canal do YouTube com bastante coisa legal também. Então tá bom, gente. Olha, foi um prazer. Bom? Quem quiser, compartilha com os amigos, procure a Ângela, venha participar da constelação dela como participante. Eu já trabalhei, participei como participante, ótimo. Eu participei da constelada e foi super interessante, mexeu também. Querida, um super beijo. Gratidão, Gabi. A gente se vê. Beijo. Até mais, viu? Tchau. Até mais. Tchau.